Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Renova nossa fé com a força da razão. Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Cavili. Está começando mais um programa da Rádio Instrumento de Divulgação de nossa Casa Virtual. O programa Exposição Doutrinária Pública. Que o amor de Jesus e Maria de Nazaré esteja nos nossos corações. Sintam-se acolhidos pela equipe do programa e também por todos os espíritos benfeitores que nos dão suporte, nos acompanhando neste trabalho. Aproveitamos a oportunidade para esclarecer-vos a respeito do que somos. Somos uma casa espírita virtual, com praticamente todas as atividades que você encontraria numa casa espírita de natureza física. Portanto, visite no site e veja nossa programação. Hoje teremos uma palestra com o Sr. Joel Flores Soares. Sejam todos muito bem-vindos. Agora, vamos nos preparar para a prece de abertura, elevando nossos pensamentos, sintonizando com os espíritos benfeitores da Colônia Maria de Nazaré, que dirigirão os trabalhos, elevando-nos ao nosso Pai Criador, para solicitar permissão para iniciar os trabalhos de hoje, com uma prece de abertura. Oração de uma serva cristã. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhe das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permita que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Assim seja. Então agora com vocês, o nosso expositor de hoje, Sr. Joel Flores Soares. Nosso tema de hoje relaciona-se com uma das bem-aventuranças muito importante e que não pode nunca ser esquecido por aqueles que, em tudo fazendo, para resolverem sua situação de dificuldade e sofrimento,
seja físico ou seja em outras circunstâncias, e mesmo fazendo tudo o que pode, ainda não consegue atenuar aquela situação conflitante de sofrimento, ele deve considerar no tema das bem-aventuranças o que Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio de cura. É muito importante que entendamos, à luz da doutrina espírita, o verdadeiro significado desta bem-aventurança, porque realmente ela traduz um estado de alma que precisa ser vivenciado por aqueles que compreendem o verdadeiro significado das bem-aventuranças. Então, é necessário que façamos algumas ponderações relacionadas com o tema, mas não sem antes dizer que Deus fez o nosso organismo e quando ele estava constituído dentro da trajetória evolutiva como a ciência entende, porque é necessário que digamos, Kardec seguiu o darwinismo nas suas interpretações a respeito da trajetória evolutiva. É necessário que entendamos que no livro Evolução em Dois Mundos, ditado por André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier, existe esta mesma linha pensante não somente configurada, mas caracterizada através de diversos exemplos, os quais estão perfeitamente encaixados dentro do tema que analisa e estuda a trajetória evolutiva da vida desde os primórdios dos tempos. Então é necessário que entendamos, deixando de lado essas ponderações prévias que foram feitas no começo, porque, na verdade, a exiguidade do tempo não permite que maiores análises possamos realizar neste momento, mas é preciso que digamos que as almas humanizadas, a partir de então, a partir do momento em que os corpos, pelo processo de mutação, adquiriram as condições físicas para ser a morada de uma alma, ali aconteceu a primeira encarnação ou reencarnação. E neste contexto, pode-se dizer que entendemos que Deus nos criou num estado de simplicidade e ignorância e nos ensejou como almas todas as condições que estão contidas nas verdades universais, para que possamos, usando esses meios, construir o sacerdócio do nosso próprio crescimento. Percebam, na doutrina espírita nós entendemos que Deus nos deu os meios para que nós mesmos pudéssemos assimilar experiências, acumular conhecimentos, desenvolver virtudes e crescermos assim evolutivamente numa marcha constante em direção a Deus. Então, no processo evolutivo, nós temos o direito de errar ou de acertar. Isto significa que nós temos a chance de usar o nosso livre-arbítrio, podendo ou não transgredir as leis divinas.
é nós que optamos em cometer, ou melhor, em realizar o percurso de caminhos equivocados, transgredindo as leis divinas, ou optar na nossa escolha o percurso do caminho da retidão, e assim construirmos ao longo da eternidade o nosso crescimento em termos espirituais. Então, em decorrência de muitos erros que cometemos ao transgredirmos as leis divinas, nós depois, numa determinada altura, porque a nossa trajetória evolutiva sempre é acompanhada pelos espíritos maiores, pelos co-criadores do Pai, nós iremos nos arrepender do erro praticado. E em decorrência desse erro praticado, sobrevém o sentimento de remorso, o sentimento de culpa. Em decorrência, porque somos comparáveis a supercomputadores, o resultado de nossas atitudes, eu disse comparados, com relação a nós, aos nossos semelhantes, etc., quando cometemos uma transgressão, um ato de desamor, um ato de confronto, um ato de agressão, e assim sucessivamente, estes fatos irão ficar registrados no nosso corpo espiritual. Porque entendam, meus irmãos, nós somos inteligências puras. Somos filhos da mente divina. Fomos criados por Deus em estado de simplicidade e ignorância. Mas como inteligência pura que representa o início da nossa criação, não existiria como nós contactarmos com o mundo material. Não existiria como nós adquirirmos conhecimentos e experiências. Então, este corpo espiritual, no grau humanizado, que é o ponto onde estamos fazendo estas considerações, porque muitos outros fatos deixam de ser analisados aqui, este corpo espiritual ou perispírito, ele irá duplicar-se no momento em que nós somos gerados no nosso corpo somático, em nossa vida intrauterina, ou seja, no momento da concepção, é que eu me refiro. Então, aquela alma que é a inteligência pura, com o seu corpo espiritual, ela irá ligar-se ao embrião, no momento em que a concepção aconteceu no ventre materno. E assim, então, nós vamos ganhar um corpo físico. De maneira que a inteligência pura, que está envolta pelo corpo espiritual ou perispírito, irá ser a duplicata deste perispírito e será ao mesmo tempo o organismo adequado para que a inteligência pura ou entidade espiritual possa adquirir as suas experiências, os seus conhecimentos necessários. Então percebam, nós estamos aqui tentando fazer um percurso pedagógico para atingirmos o objetivo que constitui o motivo principal das ponderações que estão sendo feitas, ou seja, a necessidade de termos uma postura de resignação, quando as provas acerbas muitas vezes nos acontecem e delas não podemos nos libertar, inobstante os esforços que façamos. Então, eu quero deixar bem claro, meus irmãos, que isso aí são ponderações prévias e necessárias, porque no transcurso da nossa existências pregressas, é preciso entendermos que a história da humanidade registra todos os erros, registra todas as faltas que foram cometidas por nós, numa atitude sucessiva de transgressões contra as leis divinas.
assim como também as atitudes, quando no uso do nosso livre-arbítrio, são boas atitudes que felicitam os nossos semelhantes e que estão dentro dos parâmetros estabelecidos pelos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, então também estes fatos irão ficar, junto com as transgressões, registrados no nosso corpo espiritual. Mas usando a teoria, a proposta de trabalho que foi formulada e é aceita na nossa doutrina, pelo Dr. Jorge Andréa, médico psiquiatra, parapsicólogo, e que também pertenceu ao Instituto de Parapsicologia lá de São Paulo, ele, na sua proposta de trabalho, disse que o corpo espiritual tem registros correspondentes na forma de núcleos de potenciação no espírito propriamente dito, ou seja, na inteligência pura. Então, todos os nossos registros estão no nosso ser espiritual, na inteligência pura ou espírito, que é cada um de nós. Então, assim dizendo, não existe como na senda evolutiva eterna possa acontecer, por exemplo, a perda do corpo espiritual e em nós nos tornando, quando somos recalcitrantes na prática do mal em ovoides, perdermos os nossos registros das conquistas que fizemos ou das responsabilidades que temos contra as leis divinas no nosso ser espiritual, porque eles nos acompanharão dentro da eternidade. E quando acontece o processo reencarnatório, todos esses fatos, eles estão em nós. Então nós ganhamos um corpo somático pelo processo da gestação, pelo processo da concepção, todo ele explicável pela biologia nos dias atuais. E este corpo somático, que é o corpo físico, ele terá em si todas as condições necessárias, imprescindíveis, para que as experiências das quais necessitamos, em termos de alma, possam acontecer. Percebam, pois, meus irmãos, que dentro deste caminho cheio de lógica, vamos supor agora que uma pessoa que teve múltiplas existências e a mesma se configurou por uma sequência de gestos abomináveis, de atitudes de criminalidade incríveis, cheio de culpa. Perguntamos, será que este ser espiritual, através de um ato de confissão, irá conseguir o perdão total dos seus pecados? É claro que eu digo que sim, porque Deus é infinito amor e Ele sempre nos perdoa em todas as circunstâncias. No entanto, é necessário que entendamos que neste perdão existe, embora ele seja concedido pelo amor divino, tem que acontecer a nossa reparação, o nosso arrependimento. E depois do arrependimento consubstanciado em nós, entidade espiritual, é necessário que exista a reparação. E agora então voltamos àquela ideia que foi pronunciada há poucos momentos. Nas nossas existências pregressas, verificadas ao longo dos milênios, podemos dizer que estão registrados os fatos que consubstanciam a triste história evolutiva da humanidade. Triste quando a gente lembra-se dos sofrimentos. No entanto, é necessário que digamos, na casa do Pai tem muitas moradas, e nestas muitas moradas da casa do Pai, sempre irá existir a oportunidade do arrependimento, da reparação e da prática do amor, por meio da qual a cura de nossas almas doentes irá acontecer. É preciso que entendamos, meus irmãos, neste momento em que estamos aqui fazendo estas exposições, que, na verdade,
houve uma época em que a expressão dívida e a expressão castigo para a humanidade do século XIX até mesmo se fazia necessária para que pudesse acontecer pelas sociedades humanas daquele tempo o entendimento das reparações das faltas. Mas hoje em dia, pelo menos a minha pessoa que professa essa crença e vive em função disso, desses meios e desta doutrina que me consola tanto, eu prefiro usar recuperação, restauração da normalidade do espírito. Porque, na verdade, todos os erros que cometemos, meus irmãos, no campo das atitudes humanas, é necessário que entendamos. Eles estão inseridos e registrados em nós. E somos, portanto, não almas pecadoras, mas sim almas doentes. Todos os registros deletérios, desarmônicos, em nosso corpo espiritual e registrado na forma de núcleos potenciais deletérios em nosso espírito propriamente dito, que é a inteligência pura, estão registrados. E esses registros é que configuram as manchas das nossas almas, as doenças das nossas almas, pelas quais precisamos ter a certeza absoluta de que vamos obter a cura destas doenças. Por esse motivo, Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Vejam só, o que acontece, meus irmãos, é de que destes núcleos potenciais, doentios, sediados na inteligência pura que é o espírito, e através do corpo perispiritual ou perispírito, ocorre o extravasamento de energias deletérias que passam através do nosso corpo físico e são muitas vezes, nem sempre, vejam só, responsáveis pelas patogenias que muitas vezes causam em nós sofrimentos e dores incuráveis. E que a medicina humana tem brilhante terminologia e interpretação científica. E sabemos que existem muitos casos nos quais estas enfermidades podem ser curadas. A gente sabe que a medicina humana também é uma bênção. E sendo uma bênção, precisamos fazer uso dela. E também é certo que todos nós, usando mais uma virtude potencial que Deus criou em todos nós, precisamos ter a exteriorização do nosso instinto de sobrevivência sediado em nossa alma. Precisamos sim querer sobreviver à dor e ao sofrimento. Recorramos, pois, sempre aos recursos e aos benefícios que a medicina humana nos pode proporcionar. Mas não esqueçamos que muitas vezes a cura, não obstante a ciência e a tecnologia e a biomedicina têm avançado tanto, não conseguem a cura daquela entidade espiritual adoentada. São os eflúvios deletérios partindo do corpo espiritual, extravasando-se através do corpo somático, que irão encontrar nas células do nosso corpo a constituição nuclear, os componentes nucleicos existentes em cada uma de nossas células, e muitas vezes ali existem as expressões genéticas que irão permitir que se consubstanciem as mais variadas patogenias. E assim nós temos claro na nossa frente e no nosso entendimento que existe um acervo imenso configurado pela medicina humana de situações que poderiam ser estudados cada um deles. É um verdadeiro tratado dentro deste contexto. Mas já estamos, graças a Deus,
vivenciando momentos da nossa vida nos quais a gente sabe que a medicina humana é uma benção, mas existem as doenças psicossomáticas plenamente estabelecidas e conhecidas nas áreas da medicina humana. É necessário que entendamos que nós não somos corpo, nós somos uma alma que vai existir pela eternidade toda. E estas almas, pelo mau uso do seu livre-arbítrio em existências pregressas, cometendo transgressões, fizeram jus ao processo amoroso da cura. Só que esta cura, em muitas situações, são curas por processos dolorosos. Imaginem só a extirpação de um tumor canceroso do nosso corpo físico. Ele é ocasionador. Agora imaginem a extirpação dos núcleos deletérios do corpo somático e do corpo perispiritual, e ainda dos núcleos de potenciação, expressando-se na forma de patogenias, até que aconteça a transformação estrutural necessária, e nós estamos falando simbolicamente, porque toda a verdade a gente não conhece, mas novas estruturações, no lugar dos defeitos registrados, das doenças registradas em nosso perispírito e no nosso espírito propriamente dito, irão ser substituídos por estruturações que irão configurar as virtudes, que irão configurar as conquistas evolutivas, que irão propiciar àquela alma doente os meios não somente do seu próprio arrependimento, porque o perdão, como disse Deus, nos enseja sempre, mas nos irão permitir que a nossa alma fique completamente restaurada na sua normalidade, para que dentro de um clima de paz consiga esta alma ter a continuidade da sua trajetória evolutiva através dos processos reencarnatórios. A trajetória também de purificação, a trajetória também de restauração da saúde, de auto-perdão, porque quando curamos uma doença de nossa alma, muitas vezes nela assediada em decorrência do mau uso do nosso livre-arbítrio, nós não somos pecadores, nós estamos doentes e precisamos ter a nossa cura. Lembremos que o nosso amado Pai Celestial se expressou através da pessoa de Cristo, recomendando-lhe, e ele disse aos seus discípulos: na casa do meu Pai nenhuma só de suas ovelhas deverá se perder, porque assim o Pai me recomendou. Então isto significa que nós, nos conflitos de nossas interpretações, poderemos ter nesta verdade absoluta e universal a certeza de que nós iremos ter a felicidade num dia, por piores que sejamos, só que é na eternidade, dentro da eternidade. Sabendo como sabemos que na pluralidade dos mundos habitados existem orbes com diferentes níveis de formação, mundo primitivo, mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, mundos ditosos ou felizes, com certeza estas almas muito culpadas, muito doentes, irão ser transferidas para estes orbes, onde para eles, através da continuidade do processo reencarnatório, irá ser oportunizada ensejo, ou melhor, oportunizados todos os ensejos necessários para que esta alma possa restaurar a sua normalidade, restaurar a sua cura, e não mais sendo uma alma doente, poderá então prosseguir no seu trabalho pelo processo reencarnatório de desenvolvimento das suas virtudes e marchar assim
adquirindo potencialidades que irão torná-los num dia espíritos puros, sábios e benfazejos. E assim então todos nós iremos ser salvos. Aqui finalizamos estas ponderações. Este texto da bem-aventurança dos aflitos, porque eles serão consolados, está longe de ter sido concluído. Mas na exiguidade do tempo, nós precisamos entender que a palestra de hoje versou sobre os motivos que justificam a nossa postura de resignação, quando os nossos males nos fazem sofrer, e, inobstante a medicina humana existir, ainda não conseguimos minimizar este sofrimento. Não vamos protestar contra a justiça divina nesses momentos. Vamos nos sentir bem-aventurados, porque pelo processo terapêutico doloroso está sendo ensejado para nós a oportunidade da cura, porque em nós mesmos, em que somos protagonistas da contabilidade divina em nós sediada, iremos providenciar e vivenciar todas as situações necessárias para que consigamos a nossa autocura. Para hoje, meus irmãos, são estas as ponderações. Sejamos resignados para que possamos ter o percurso desse caminho sem agravantes, através de protestos muitas vezes injustos que formulamos. Não sejamos almas recidivantes. Enxerguemos na doutrina que consola sempre os meios e os motivos que com certeza nos propiciarão o consolo a curto ou a longo prazo. São as ponderações que faço hoje em nome de Jesus. Revigorados pelos ensinamentos que nos foram repassados sobre a importância dos ensinamentos da doutrina consoladora, iluminados e estimulados estamos. Vamos nos preparar agora para o passe virtual e fluidificação das águas. Primeiramente, coloque uma jarra de água junto a vós e tantos copos quantos forem os que estiverem assistindo o programa. Vamos serenar nossos pensamentos, afastando todo tipo de pensamento negativo, mágoa, ressentimento, irritação, respirando fundo, pausadamente, com calma e confiança, preparando-nos para orar com gratidão e respeito no coração, evocando a proteção de Deus, de Jesus e Maria de Nazaré, e também o concurso do nosso guia guardião, e com muita serenidade digamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teus são o poder, o reino e a glória para sempre. Assim seja. Agora, mais calmos e serenos, deixemos sentimentos que não nos servem mais se soltarem. Pontos de sofrimento que vos chamais de tristeza, raiva, amargura, decepção vão saindo. Pouco a pouco, vossos corações vão se sentindo vazios de emoções negativas, prontos para renovarem-se. Sentindo-se mais leves, vocês recebem agora energias curativas que caem em abundância do alto, penetram nas vossas cabeças, nas vossas células, moléculas,
órgãos combalidos, purificando, tonificando e renovando toda a vossa estrutura. Ao mesmo tempo em que atua nos corpos, penetra nas vossas almas, aplacando-lhe a inquietação, a ansiedade e a aflição. Vocês se sentem agora tranquilos, em paz. Neste momento, o amor de Deus lhes aquece como um sol, afastando o gelo de todo e qualquer desânimo e aflição. Vocês estão em paz, com o coração lavado por esta sensação, gratos e felizes, sentem-se renovados, restaurados nos sentimentos, emoções, felicidade, esperança, fé, coragem e determinação, novamente com a imensa vontade de viverem a vida. Vossas almas, pouco a pouco, se impregnam de doce felicidade, ressurgindo nos seus íntimos os mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Então, vocês se entregam profundamente ao doador dessas energias, absorvendo-as por inteiro, num novo e abençoado impulso de viver. Envolvidos estão por Jesus, que está aqui para vos ajudar. Vocês o sentem inteiramente preenchidos por sua misericórdia e amor. Que assim seja. Agora suas águas também estão impregnadas de energias magnéticas espirituais, tornando-se remédio na exata medida de suas necessidades. Calmamente tome-lhe alguns goles e guarde o restante para outros momentos do dia e da semana, até a próxima fluidificação. Oração de encerramento. Senhor, ajude-nos a acolher e a orar todos os irmãos, que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda a parte, que sejam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo, pois são doentes graves que necessitam do teu amparo silencioso. Assim seja. Por isso, neste momento, Pai amado, estamos nos pés do Mestre Jesus, rogando tua misericórdia, o teu perdão, a tua graça. Te imploramos, permita que as falanges benfazejas do Mestre Jesus nos sustentem, nos protejam, nos renovem na fé, na coragem. Que os teus santos espíritos comandados pelo Mestre derramem sobre toda a terra
bênçãos de paz e harmonia, saúde e alegria, envolvendo os que sofrem nas guerras, nas doenças, na fome, nas perseguições, loucuras, baixezas humanas. Que todo o planeta Terra neste momento possa ser envolvido por emanações de imensa paz. Que assim seja. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br